Olá pessoal, saudações de luz, aqui quem fala é o Áureo. E hoje uma pergunta que é muito polêmica para muitas pessoas. Espíritos fazem sexo em outras dimensões? É isso que a gente vai ver hoje. Primeiro nós temos que considerar um ponto aqui que é bem essencial. Nós temos um conjunto de corpos, certo? Alguns corpos sutis e o nosso corpo físico. Então, normalmente, uma pessoa que está em outra dimensão, vamos dar aqui como exemplo as pessoas que viveram no plano físico e foram para uma outra dimensão após morrer, né? Ou seja, pessoas que nós consideramos aqui humanos, elas têm um corpo idêntico ao que é o corpo físico, apenas em uma outra dimensão. Quando a gente fala de outras dimensões, por a gente estar aqui e as dimensões superiores serem distantes energeticamente, quando a gente vê entidades, espíritos, coisas assim, eles tendem a ser uma forma energética. Por quê? Porque existe uma distância entre essas dimensões. Sendo que, nas outras dimensões, eles são físicos. Eles são físicos como nós. Apenas estão em outra dimensão e têm um controle maior sobre a sua energia. Podendo levitar, podendo desaparecer e aparecer numa outra dimensão. Ou seja, eles conseguem fazer coisas que para nós são mais desafiadoras. Tá? Mas eles não deixam de ser seres físicos. Porque muitas pessoas acham que nas outras dimensões só vive Gasparzinho. Né? Você já viu? Lembra aquele desenho do Gasparzinho? Fantasminha, camarada? Então, que é um monte de serzinho translúcido que passa pelas paredes e tudo mais. Assim, eles têm controle energético para fazer isso. Aí você consegue encostar em alguém. Né? Você não vai passar a mão em alguém e passar a mão em vento. Eles existem, eles são físicos ali. Então, de uma forma lógica, sexo também existe em outras dimensões. Sim, eles fazem sexo em outras dimensões. Então, eles têm a vida deles em outras realidades e tudo mais. E por eles terem também corpos físicos para aquela dimensão, eles conseguem ter esse tipo de experiência. Pela sutileza das energias, conseguem ter até experiências ainda mais profundas, né, do que nós aqui. Então, sim, tá? Não precisa se preocupar. Quando você for lá para outra dimensão, sair tá liberado também, ok? Não vai sentir falta não, lá também tem. E uma outra coisa também que é um pouco polêmica é que às vezes nós temos experiências sexuais em outras dimensões, com seres de outras dimensões. Então vou dar um exemplo de um caso de, por exemplo, pessoas que são obsediadas sexualmente. Isso é algo que existe. Existem seres que às vezes se conectam a nós, humanos aqui no plano físico, para ter uma experiência sexual, mesmo eles estando em outras dimensões. Então isso existe sim. Existe também casos onde às vezes algumas pessoas, eu sonhei que estava tendo uma relação sexual em alguma coisa assim, em outro lugar, com uma pessoa que eu nunca vi. Provavelmente você se projetou durante o período de sono, estava em uma outra dimensão e aquilo aconteceu ali, em uma outra realidade. Independente do que é a sua vida aqui, no plano físico. Algumas pessoas que eu já atendi falavam, poxa, mas eu achei estranho, tal, porque eu tenho um namorado, eu tenho um comprometido e tudo mais. Quando você está numa outra dimensão, o seu nível de consciência é expandido. Então, é um nível de informação tão ampla que às vezes você, na maior parte das vezes, você sequer lembra que a sua experiência física aqui existe. Porque você está sem o limitador do corpo físico. Então é como se a tua mente expandisse em múltiplas vezes. Então a tua vida aqui no plano físico é algo tão pequeno e tão efêmero. Então você, às vezes, em outras dimensões, você tem um comportamento completamente diferente. Então algumas pessoas já relataram várias vezes que durante esses momentos é como se elas não lembrassem da vida do plano físico. Tá? E isso de fato acontece. Você vive lá como se fosse uma realidade completamente diferente. Não necessariamente tem conexão com o plano físico. Isso existe? Sim. Isso é real? Sim. Tá? Apenas não use isso como uma desculpa. Mas isso são coisas que realmente acontecem. Então essas experiências podem acontecer. Né? E acontecer tanto exclusivamente lá, quanto com algum nível de conexão conosco aqui no plano físico também. Ok? Se você tiver alguma dúvida sobre isso, quiser perguntar qualquer coisa,
Fica à vontade de deixar nos comentários aqui abaixo. Um grande abraço para você, tudo de bom, e a gente se esbarra aí pelo cosmos.